Deu a nossa comunidade nesta semana, que foi aquele anúncio por parte do Hospital Nossa Senhora Aparecida, aqui em Camaquã, sobre a suspensão de alguns serviços, né? Inclusive, no meio da semana, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor técnico do hospital, Guilherme Mendes, e ele falava um pouco sobre esse assunto lá na Sul TV. Mas hoje, como todos os sábados, Esquina Democrática, ele repercute os assuntos da semana também, nós vamos ter essa oportunidade de conversar agora ao vivo com o Guilherme Mendes, até para a gente entender o que mudou, se mudou alguma coisa nesse cenário, né, desde aquele dia para hoje. Então ficamos felizes em poder conversar agora com o Guilherme Mendes, que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Bom dia, seja bem-vindo aqui na Acústica. Bom dia, Gil, bom dia, telespectadores, todo mundo que assiste. Naquela última oportunidade que a gente teve de conversar, a gente alinhou os fluxos relacionados ao atendimento dos pacientes no hospital, né? A gente estava com um episódio ali de superlotação. Nesse início de inverno é bem comum, né, que o pronto-socorro acaba ficando superlotado e não estava conseguindo dar vazão desses pacientes para leitos, né? Aí a gente teve aquela reunião com o secretário do município para a gente poder ver uma forma de o hospital não ficar sobrecarregado, mas também as outras unidades também não conseguir dar vazão aos pacientes. E foi muito positivo, tá? A gente sabe que é um início, né? É o início do inverno e também é o início dessa nova adequação, mas foi muito positivo porque os profissionais que estão ali na linha de frente, eles conseguiram orientar de uma melhor forma os pacientes que ali procuravam, e também a gente viu uma maior conscientização das pessoas que estavam buscando atendimento ali quando eram orientadas a procurar uma unidade de menor complexidade, a UBS, a UPA, tá? Bom, sabe que durante a entrevista que nós realizamos essa semana teve uma coisa que me surpreendeu que você citou ali. Quando a gente ouve falar em hospital superlotado, superlotação de hospitais, a gente lembra daquelas imagens que a gente vê na TV, os corredores com pacientes em maca e tudo mais. Isso já é impactante. E aí você me disse que, inclusive, houve a falta de macas no hospital de Camaquã para atender tanta demanda de pacientes. Isso foi algo que surpreendeu também a nossa audiência. Porque o que acontece? A gente estava com 30 pacientes que eles já estão internados, né, no pronto-socorro. O que é isso? Aquele paciente que ele já foi atendido pelo médico, ele já tem um diagnóstico definido e já está definido que ele vai ficar internado lá para guardar um leito. Então ele fica no pronto-socorro até ir para um quarto de enfermaria, tá? Só que durante esse fluxo, tem aqueles pacientes que eles passam pelo pronto-socorro para ainda definir conduta. Então a gente estava falando de 30 pessoas aguardando leito, mas em giro diário, assim, chega a ter 40 a 50 pacientes, né? Que são pacientes ainda que tu não definiu a conduta, são pacientes que talvez tu vai observar de um dia para o outro, né? Um caso muito comum, às vezes, que acontece é um paciente que ele tem uma queda da própria altura, bate a cabeça, então esse paciente ele não vai internar, só que ele vai ficar 12 a 24 horas no pronto-socorro, em observação, em uma maca. Em horários de pico, né, que a gente costuma falar, geralmente é aquele horário do 5, 6 horas que as pessoas estão saindo do trabalho, aquela pessoa que não está legal vai procurar o pronto-socorro. Esses horários geralmente costumam dar esse alto fluxo. Então, tu já tem 30 pessoas que estão internadas ali naquele local. Mas um fluxo de 20 pessoas ali, acaba que tu, às vezes, não tem maca suficiente, né, para poder atender. Porque se tu tem uma estrutura ali que ela é para tu manter em observação no máximo ali esse número de 30 pessoas, aquelas pessoas que chegam a mais, mas não conseguem se acomodar numa cadeira, né, ou numa poltrona, precisam da maca, chega num ponto que a gente precisa de maca retida, né, que a gente fala. Então, os municípios às vezes querem encaminhar os pacientes, né, para poder fazer uma avaliação lá no hospital, e a gente já orienta os municípios, ó, a situação agora atual é essa, nós não temos maca sobrando nesse momento, então o transporte que tu vai trazer, ele vai ter que deixar a maca aqui, né? Alguns municípios, inclusive, já até se prepararam para isso, né? Alguns municípios já deixam algumas macas lá no hospital a mais, né? Para poder, caso tenha esse problema, Dom Feliciano é um município que faz isso, o município aqui de Camaquã também faz isso, né? Eu não vou lembrar de cabeça todos agora, mas justamente se preparando para essas situações. E em casos extremos, né, já chegou a acontecer de o próprio SAMU, né, a avançada do SAMU vai resgatar algum paciente e chega lá, a gente não tem. E o que o pessoal, eu quero que o pessoal entenda de não ter maca é o quê? Porque quando a unidade ela vai levar um paciente lá, ela tem que passar ele da maca de transporte para uma maca física lá do hospital. Sim. E às vezes
acontece é disso, de todas as macas físicas do hospital estar sendo ocupadas por paciente e não tem como tu transicionar. E aí tu retém aquela maca de transporte ali, às vezes até tu conseguir dar vazão em algum paciente, liberar, às vezes tu vai pegar um paciente que está deitado, tentar colocar ele sentado para tu conseguir não reter a maca do SAMU, né, ou de qualquer outro transporte e não comprometer o transporte do município, né, e da avançada. Algumas pessoas entenderam de forma equivocada a decisão do hospital sobre a superlotação, sobre suspensão de alguns atendimentos. Algumas pessoas entenderam que ia ser suspenso todos os atendimentos do hospital. Uhum. Não é isso que acontece. Na verdade, o que o hospital agora está fazendo é atendendo aquilo que é sua função de origem, que é atendimentos de urgência e emergência. Um exemplo claro, que inclusive você trouxe na última semana, são os pacientes que chegam de ambulância. Esses é porque a equipe do SAMU percebeu que há uma urgência ou uma emergência nesse caso e por isso que estão chegando de ambulância. Esses pacientes continuam sendo atendidos. Continuam sendo atendidos. Esses pacientes continuam sendo atendidos porque é uma demanda que, independente de superlotação ou não, o primeiro local para os 21 municípios, antes de definir uma conduta para Porto Alegre, é passar pelo hospital. Então, Uhum. é válido a gente lembrar que, inclusive, naquela época, em dezembro, que a gente teve as chuvas no hospital, né? Até naquele período que a gente restringiu os atendimentos, a gente seguiu fazendo atendimentos de urgência. Mesmo não tendo bloco em condições de funcionar, a gente atendia aquela pessoa até conseguir transferir ela para um local que estava operando. Então, o atendimento de urgência e emergência, ele não deixa de acontecer, né? Independente, só se o hospital inundar todo e não vira água abaixo, né? Que a gente fala, grosso modo. Mas o atendimento de urgência e emergência, ele não pode ser deixado de fazer. Sim. Por quê? Porque os 21 municípios antes, eles têm que passar por essa unidade para poder ir para Porto Alegre, inclusive regulado via o SAMU, que é como o secretário tinha comentado, que é regulado via um regulador de Porto Alegre, né? Então, um regulador de Porto Alegre que orienta a ambulância, né, avançada a trazer o paciente para o hospital. E antes disso, a gente, inclusive, liga para ele, né? Eu liguei com um contato com a diretora do SAMU para justamente alinhar esse fluxo. Ó, os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente, né? A gente vai restringir algumas situações, porque isso ajuda ela também, às vezes, a falar com o regulador que alguns casos, por mais que foi resgatado pelo SAMU, ele também pode ser levado até a UPA, né? Baseado na avaliação do médico ali do transporte. Bom, explica para o nosso ouvinte conseguir entender de uma forma mais clara quais são os atendimentos que foram suspensos, quais são os atendimentos que não estão mais sendo efetuados pelo hospital. Bom, baseado em classificação de risco, a gente está deixando para atender apenas situações de ficha amarela e vermelha, né? Uhum. Então, a pessoa, às vezes, ela vai ser classificada lá, ela pergunta pro enfermeiro, né? Fichas brancas, azuis e verdes, a gente orienta para procurar a unidade da UPA e UBS. O que seriam essas fichas azuis, brancas e verdes? São as pessoas que acordam com sintomas gripais, aquelas pessoas que têm uma dor crônica e aí piorou, por exemplo, tem 1, 2 semanas que a pessoa está com desconforto na barriga, uma dor de barriga, e hoje pela manhã acordou, essa dor veio um pouco mais forte. Então, essa coisa, uma dor crônica, né, que a gente fala que agudizou, essa pessoa pode procurar uma unidade básica de saúde. Aquela Uhum. pessoa que está tonta, enjoada, nauseada, ela pode procurar o UBS. Então, a grosso modo é o quê? É aquela pessoa que consegue ter noção do que está sentindo e decidir de casa para onde vai, né? Muitas vezes é uma coisa que tu comentou é aquilo, às vezes a pessoa vai ali porque mora próximo, né? Então, se Sim. a pessoa ela tem condições de se deslocar até aquele local, aquela pessoa ela pode se deslocar até a UBS ou até a UPA. Uhum. Comum que acontece, não sendo pelo transporte, as urgências, são as pessoas que chegam lá de carro com algum familiar dentro, né? Então, às vezes, chega em casa, encontra alguém na cama, desmaiado, ou caiu, bateu a É uma cabeça. outra É situação, uma né? outra situação, porque essa pessoa ela não vai conseguir se deslocar, mas algum familiar vai pegar aquela pessoa, vai colocar dentro do carro, e E vai às buscar vezes ele atendimento. leva para o atendimento e me ajuda a tirar do carro, me ajuda a tirar essa pessoa do carro, e já é uma situação diferente, né? Então, essas situações de urgência que tu imagina que tu não vai conseguir ir sozinho até o local para buscar atendimento, geralmente essa é uma situação que vai ser uma urgência. Alguém vai ter que te levar carregado, né, arrastado, ou tu vai ter que ir pelo transporte. As outras situações tu consegue passar por uma unidade, né? Se tu consegue ir até o local, seja de Uber ou alguém te pedindo, alguém vai te levar, tosse, igual principalmente agora no
no inverno, né, a gente está tendo muito caso de sintomas gripais. Sim. Aquela pessoa que está 2, 3 dias com febre, a febre não passa, já tomou analgésico, antitérmico e não passa aquela febre. Por mais que tu não passou essa febre tem 3 dias, mesmo tomando remédio, tu pode iniciar o atendimento na UPA, né? Igual a gente reiterou bem, a UPA é uma unidade bem equipada, tem exame de sangue, tem raio-x, então tu pode iniciar o tratamento ali. Ah, acordou com desconforto abdominal, aí tá bem com aquela diarreia, né? Às vezes aquelas fezes bem pastosas. Tu pode iniciar teu atendimento na UPA. Ah, pessoa com ardência para urinar, uma coisa bem comum também de aparecer. Ah, eu tô com ardência para urinar e aí teve uma vez que eu fui fazer um pouco de xixi e veio um pouco de sangue, umas raias de sangue. Tranquilo. Tu pode iniciar esse atendimento na UPA. Tu consegue coletar um exame de urina na UPA para tu conseguir fazer essa análise lá na UPA, um exame de sangue. E é interessante que aquele nosso ouvinte, que ele tá na dúvida, poxa, mas eu tô achando que o meu caso ele é grave, ele é uma urgência, ele é uma emergência, mas eu tô na dúvida se é ou não considerado dessa forma. Ele, quando houver esse tipo de dúvida, eu sugiro que esse paciente vá até a UPA. Porque lá na UPA vai ser feita uma triagem também. E se os profissionais da UPA entenderem por bem, através das mais diversas avaliações que são feitas, não, esse caso não é para nós, é um caso extremamente grave, nós vamos encaminhar para o hospital. A UPA, inclusive, tem a central de ambulâncias do SAMU, que fica ali ao lado, e pode fazer o translado, caso haja necessidade, até o hospital. Aí a UPA entra em contato com o hospital, olha, estamos levando um paciente, ele está tendo um sintoma, sei lá, de AVC ou de parada cardíaca, e é algo muito grave, não é pra gente. Então a UPA já faz essa triagem. O paciente tem alguma dúvida, vai na UPA. Exatamente. Né? A UPA, ela faz a estabilização inicial, identifica, né? Entra em contato com a gente e logo transfere o paciente. E é esse fluxo que melhora a sistematização da saúde, por quê? Porque a gente acaba que a UPA ela consegue lidar melhor com esses casos mais simples e também não fica sobrecarregando a UPA com os casos graves. Né? Então, isso foi uma coisa bastante que aconteceu depois daquela reunião que a gente teve, que a UPA teve um fluxo maior daqueles casos mais simples, mas também conseguiu dar vazão maior para o hospital daqueles casos selecionados que precisavam de um atendimento de urgência lá no hospital. Bom, e como é que foi esse período, né, desde que houve aquele anúncio, aquela nota oficial por parte do hospital para cá? Qual é a mudança que você já conseguiu perceber? Os pacientes que estão chegando ali, que estão sendo encaminhados pela equipe para a UPA, ou melhor, estão sendo orientados para irem para a UPA, isso está dando certo? Houve uma diminuição nos atendimentos? Como é que está a situação hoje no hospital? Olha, a situação hoje no hospital, ela está melhor do que aquele cenário que a gente organizou aquela reunião. Por quê? O que acontecia na maioria das vezes é que o profissional que orientava o paciente ali para a UPA, às vezes o profissional da UPA também não conseguia lidar com esse fluxo de receber esse paciente. Ah, o hospital mandou eu vir aqui, né? E aí esse desencontro de informações, às vezes, colocava em situação do paciente ficar, pô, mas não tem ninguém falando com ninguém, como é que eu vou em uma unidade, vou em outra? O intuito da gente ter organizado aquilo foi porque o que, ó, a unidade da UPA, ela tá ciente que a gente vai encaminhar o senhor vai receber um papel, tu vai chegar lá, foi triado no hospital e qualquer coisa o hospital vai te retornar. Essa orientação ao paciente dá um pouco mais de segurança, porque que ele entende? Ele vai entender que os dois sistemas de saúde, eles estão interligados. Sim. Né? Porque são sistemas codependentes. Um depende do outro pelo funcionamento, seja de fluxo, de assistência, de medicações, né? Então, isso é uma coisa que eu queria, inclusive, reiterar aqui, né? Em situações de lotação, de superlotação, assim, a gente tem, inclusive, um consumo elevado de mantimentos e de suprimentos, né? E a UPA é uma unidade bem parceira nesse sentido, né? Assim como a gente permuta algumas medicações com eles quando eles precisam, o contrário também acontece muito positivo, principalmente nessa questão de superlotação. Parceria, né? Há bastante essa parceria, né? Agradeço bastante a secretária municipal de saúde, o pessoal da UPA que trabalha, da farmácia, porque isso é uma coisa que ajuda bastante, né, as duas unidades. Então, essa união, ela acaba mostrando para o paciente que o sistema de saúde está interligado, né? E aí não fica naquele sentido assim, eu vou na UPA, aí se precisar transferir, eu não vou conseguir ser transferido para o hospital. O hospital não vai querer receber, né? Então, quando as pessoas entendem que esses sistemas eles são interligados e dependentes e que se realmente você for na UPA e for precisar voltar para o hospital, você vai voltar, isso deixa o paciente mais seguro. Sim. Mais seguro de ir para a unidade, receber um atendimento lá e que se for identificada a gravidade, ele vai para o hospital. Essa fala que muda
ela muda a forma como o paciente recebe isso. Depois daquele dia, a gente teve um apoio também do Hospital de TAPS, que acabou recebendo uns pacientes, porque o que acontece? Os pacientes da região que são referência, a gente tem 2 locais que tem hospitais, né? Dom Feliciano e TAPS. Uhum. Quando a gente recebe esses pacientes aqui no hospital de Camaquã para poder fazer uma avaliação, chega um ponto que a gente consegue estabilizar ele para que ele volte para esse hospital de origem da cidade e termine o tratamento lá. Então, essa foi uma coisa que a gente pediu de apoio. A gente tinha alguns pacientes de Dom Feliciano e TAPS, eles acabaram recebendo alguns pacientes de volta para terminar o tratamento lá. Ou seja, aquele paciente veio em uma situação de urgência, a gente retirou ele do cenário de urgência, estabilizou e ele pode terminar o tratamento, seja de antibiótico na unidade de origem. Então, a gente conseguiu dar algumas altas, né? Na última vez, aquela de um dia para o outro, a gente conseguiu dar em média ali 6 altas, aí eles receberam mais uns 3 pacientes, então aí chegou num ponto que a gente ficou com 18 pacientes no pronto-socorro, Uhum. né? E isso aí acabou ajudando bastante. E naquele mesmo dia a gente percebeu um fluxo mais tranquilo dos fluxos verde, de gripais e tudo. E a gente sempre em contato com a UPA, e foi uma coisa que tu até comentou, né? Que ó, vai aumentar um pouco aquele negócio lá na UPA, o fluxo, e realmente Isso. aumentou. Só que aquilo que a gente começou, é um fluxo de fichas mais estáveis. Então, o paciente fica 6 horas ali naquele atendimento e já vai de alta, geralmente, né? Uhum. Depois da orientação. Então, é uma coisa que melhorou bastante, bastante. Porque o intuito do serviço de urgência e emergência, que às vezes a gente até esquece, isso é muito importante o ouvinte entender, o serviço de urgência e emergência, ele não tem que ser aquele sistema, aquele serviço caótico, né? Aquele serviço que tu vai entrar, tá um caos lá dentro daquela bagunça. O serviço de urgência e emergência, ele tem que ser um serviço organizado, né? Porque a urgência e emergência, o que faz diferença é o tempo de ação, né? Então, se tu tem um local que tá muito lotado, tá todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, isso é o que vai colocar em risco. Então, o fato de a gente ter diminuído essa superlotação no pronto-socorro é justamente para a gente conseguir ter um serviço mais eficiente na urgência, porque isso é muito comum. Às vezes as pessoas passam na porta e não tem nenhuma ambulância. Sim. Daqui a pouco tu passa, tem 4, né? E aí tu Porque aí imagina. chegou uma ambulância de Dom Feliciano, chegou a outra do Cristal, a outra de Exa cada lugar exatamente. e aquela demanda toda. E aí aquela demanda, uma sala vermelha que às vezes tem 4 pacientes, daqui a pouco tu tá com 10 lá dentro, né? Bom, a gente tem que encerrar a nossa entrevista. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Queria agradecer a tua disponibilidade, parabenizar por essa organização. Acho que essa organização dentro do hospital é importante para a gente ter a manutenção desses serviços e essa classificação. E eu quero parabenizar também a Secretaria Municipal da Saúde por esse poder de se reunir e dessa forma unir forças, né? Não, só um pouquinho. Deixa que nós vamos absorver aqui na UPA determinados atendimentos para melhorar a situação do hospital. Então, parabéns por essa iniciativa e um bom final de semana para você. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado pelos espectadores. Eu também queria reforçar, né, essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, porque eu acredito que o tema saúde, né, ele é um só. Né, o tema saúde é um só. E o sistema de saúde todo, ele está interligado, independente, né, da complexidade, se é UBS, se é UPA, se é hospital. São serviços que o paciente ele vai transitar em todos eles. Então é uma coisa do SUS, né, que é a longitudinalidade. Ou seja, o paciente ele vai transitar nesses 3 serviços em algum momento da doença. Uhum. Ele pode ser que ele comece na UBS, vai para a UPA e aí vai para o hospital, do hospital volte para a UBS. Então, a maior importância da gente alinhar isso é a gente começar a que o paciente ele entenda, né, que esses serviços eles se comunicam, são codependentes e estão unidos para poder assistir ele da melhor forma. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat.